Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Giacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E a conversa de hoje é sobre defesa residencial. E a pergunta é: você se sente seguro em casa? Não? Então, presta atenção, porque esse bate-papo pode mudar a forma como você vê as coisas. E, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o André Langner, que é instrutor de armamento e tiro e também idealizador do projeto Elemento Civil. André, isso aí. Um prazer aí recebê-lo aqui em casa. Prazer é muito meu. Obrigado. Obrigado, valeu mesmo. Por ter vindo aí. Obrigado, cara. Então tá certo. Conta pra gente, André, como é que foi aí essa idealização do projeto do Elemento Civil, como que funciona, como que, da onde se originou isso? Eu sou atirador já há quase 18 anos, né? E informalmente eu já instruía, né? Instruía os amigos, as pessoas e tal. E eu comecei a perceber que todas as instruções de tiro, os instrutores de um modo geral, sempre tinham uma base militar, policial, e muitas vezes as coisas não conversavam com a realidade dos civis, né? E aí isso me incomodava, a gente comentava entre os amigos e tal. E aí um dia minha mulher, cara, me deu a sugestão: pô, você gosta tanto disso, você faz isso aí informal, por que você não faz um curso de instrução de tiro? E aí eu resolvi fazer, fiz um curso de 10 dias, e fui buscar justamente isso. Tanto que eu falei lá no curso, falei, não me interessa quantos tiros eu vou dar aqui. Eu vim aqui buscar a didática mesmo. Eu quero aprender a didática, como transmitir o conhecimento. E aí me veio essa ideia, o elemento civil, porque muitas vezes, se você pegar uma instrução de base militar ou base policial, como é que uma senhora de 70 anos vai fazer um curso desse? Né? E uma senhora de 70 anos pode ter uma arma e se defender com ela. E aí eu fui migrando por esse lado, fui criando. Ninguém cria nada, né? Eu fui adaptando a coisa para poder fazer um curso, desde um cara plenamente saudável fisicamente até um senhor, uma senhora idosa, uma pessoa obesa, e deu certo pra caramba. Tá indo bem. Legal. Então, tipo, é a adaptação da realidade do policial, mas para nós que somos civis, que estamos aí no dia a dia, né, e alguns somos CACs, né? Então, na verdade, bem diferente, né? Não é nenhuma adaptação. O que tem em comum entre os dois? É a arma. Sim. A arma é em comum. De um lado tá a instrução policial, militar e tal, e do outro lado da instrução civil. Porque a principal diferença, policial não age sozinho, a priori. Né? Então eles têm apoio de fogo e isso muda muita coisa. Se a arma de um policial der pane numa operação, ele tem alguém para dar uma cobertura para ele. Se o civil tiver uma pane na arma, ele tem que sanar rápido, porque ele tá sozinho. Né? Isso é só uma das coisas que muda. Então, assim, às vezes você vê ralação, o cara correndo, tal, sobe aqui, grita e tal. Isso não conversa com a realidade civil. Né? Então, o meu curso é basicamente ensinar a pessoa a usar aquele equipamento. Não tem essa... E ajustar a mentalidade dele para se defender com ele. Eu sou um instrutor de tiro defensivo. Não sou um instrutor de tiro esportivo. Tem os instrutores de tiro esportivo focados nessa área. Não é meu caso. Meu negócio é tiro defensivo mesmo. Perfeito. E aí a questão da defesa residencial tá bem dentro disso, né? Sim, sim. E agora, assim, para começar a conversa aqui sobre defesa residencial, bom, além dos CACs, né, além dos atiradores esportivos, a pessoa que não tem o CR, né, ela pode ter uma arma dentro de casa sem ter o CR? Pode comprar pelo Sinarme, né, pela Polícia Federal. Certo. Agora está um pouco mais complicado, né, o entendimento agora que veio do Supremo obrigou as pessoas a apresentarem um atestado de efetiva necessidade. Sim. Né, atestar a necessidade de comprar uma arma, como se a gente precisasse disso num país que 40 mil pessoas morrem por ano hoje, dados de hoje, em homicídios, né, por homicídio. Então, isso para mim já seria o atestado que a pessoa precisa, mas antes era mera declaração. Então a pessoa queria ter uma arma para defesa, ela fazia a requisição na Polícia Federal e comprava a arma para defesa e tinha arma em casa, tinha a posse da arma na casa dela. Agora ficou mais complicado, sempre teve o CR, né, a figura do atirador esportivo, que também era um meio para a pessoa ter uma arma. Então hoje
o único meio viável na prática é ter um CR mesmo para ter uma arma. Entendi. Mas, assim, teoricamente, se comprovada a efetiva necessidade, Sim. a pessoa poderia ter quantas armas dentro de casa? 4 armas. Hoje, 4. pelo entendimento da Polícia Federal, 4 armas. Perfeito. Ter 4 armas. Tá ótimo. Tá certo. Agora, a gente fala em defesa residencial e às vezes vem a ideia daquela situação que o criminoso já entrou dentro da sua casa, né? Mas, assim, pensando na parte preventiva, André, o que, na sua opinião, não pode faltar numa residência em termos de prevenção? Defesa, qualquer defesa, residencial, no carro, na rua, é antecipação. A base de qualquer defesa bem-sucedida é antecipação. Se você for pego, tudo dali pra frente gira em torno de sorte. A técnica cai por terra. Em um determinado momento você vai precisar de uma janela de tempo que pode não se abrir. Então, assim, a primeira coisa é você acreditar que aquilo pode acontecer. Tem gente que, não, isso não vai acontecer, o meu bairro isso, a minha casa aquilo, mas pode, né? Criminoso não segue muita cartilha. Então, assim, a primeira coisa é você ter um procedimento. E isso, o cara não gasta R$1. É ter um procedimento seguro. Seja casa, apartamento, chácara, não importa. Então é a maneira dele chegar com o carro, dele sair, o acesso das pessoas na casa dele, porta fechada, porta trancada, grade, tudo isso conta. Às vezes a casa nem é configurada para ser tão segura, mas o procedimento das pessoas na casa acabam deixando ela segura. Então a primeira coisa, respondendo o que você perguntou, é um procedimento seguro. Acreditar que acontece e agir de maneira preventiva. Perfeito. Agora, você acha importante aqueles, pessoal, né, no direito chama de ofendículos, que são, tipo, cerca elétrica, né, colocar cachorro e tal, tudo isso colabora também, né? Sim. A defesa residencial é feita em camadas, né? De fora para dentro, você vai criando dificuldades para tornar inviável a entrada. Às vezes a gente fala de o tiro defensivo, o tiro é a última instância. Muitas vezes, se você precisar atirar, você errou em todo o resto. Então, e bandido, ele não quer dificuldade. Ele não é viciado em adrenalina. Ele quer facilidade. Por isso que chamam bandido de vagabundo. É isso mesmo, eles querem facilidade. Ele quer chegar a um muro baixinho. Se o outro muro tiver um palmo a mais, a não ser que tenha algo lá dentro que ele queira muito, se for aleatório, ele vai a outra casa. Então, sim, vale tudo. Cachorro, ofendículo, câmera, cerca elétrica, tudo isso vale. Tem um amigo meu, inclusive, que chama isso de arquitetura do medo. Você anda na cidade, a arquitetura do medo. Antigamente, você tinha um muro pro teu cachorro não fugir e o cachorro do vizinho não entrar na tua casa. Hoje você tem um muro de 6 metros, com concertina, com cerca elétrica, em tudo quanto é lugar, até na periferia. Então, né? Mas é válido sim. Agora, sim, pensando pelo outro lado, né? Você acha que o excesso disso tudo às vezes traz uma sensação de que, pô, a pessoa tem alguma coisa a esconder, a proteger ali dentro? Então, pô, aquele cara deve ter coisa boa ali dentro. Você acha que tem esse lado também? Há quem defenda, há quem diga isso. Vai chamar muita atenção e tal, mas assim, eu vejo o seguinte, um cara botou muito esforço para não querer alguém lá dentro. Eu acho que não para nisso. É a mensagem que eu acho que passa. Se eu vencer tudo isso, tem mais coisa lá dentro. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Com certeza. Entendi. Agora, a maioria das abordagens, elas ocorrem quando a pessoa tá entrando ou saindo de casa, né? Sem dúvida. E assim, o que seria uma abordagem segura nesses momentos, assim, na sua opinião? Cara, todo mundo conhece ou deveria conhecer o entorno de onde mora, né? Então, é parte do procedimento. Eu sei os carros que costumam estar parados na frente da minha casa, na rua da minha casa, que é o carro do vizinho, é alguém que larga o carro na rua, estaciona na rua. É bastante óbvio, mas você vem para estacionar, você vê um carro com 2 caras dentro, sozinhos lá esperando, não convém você facilitar. Você vai abrir o portão, eles podem te abordar. Então, assim, é observação. Às vezes a pessoa vem condicionar, não, vou entrar na garagem. É aí, igual lá na minha casa, abre o portão, o cachorro já sai pra rua. Mas eu sei que ele vai sair enquanto eu tô manobrando, mas ele vai voltar. Então o cara tá prestando atenção naquilo, não tá prestando atenção no resto. E eu só presto atenção no entorno. Então a hora de entrar, eu acho menos perigosa do que a hora de sair. Porque se você não tiver a oportunidade ou um jeito de dar uma vistoriada antes de sair com o carro, a hora de entrar, você tá na rua. Qualquer atividade suspeita, você passa, vai embora, volta com uma viatura. Agora, a hora de sair, abrir o portão, é a hora que os caras entram, né?
Uhum. Perfeito. E nessa hora você acha importante um veículo blindado? Porque, assim, eu pergunto porque aqui o Brasil é o país que tem mais veículos blindados do mundo. Uhum. Eu mesmo não sabia disso. Parece que são 285 mil carros blindados, veículos, né? Uhum. E assim, às vezes eu falo assim, nossa, eu gostaria, né, pensando nessa situação e tal, e tem amigos meus que falam assim, não, mas é ruim o carro blindado, porque primeiro que se você sofre um acidente e você fica trancado dentro do carro, você não consegue sair. E depois o carro blindado também, ele não permite que você atire de dentro do carro, né? Coisa que o carro que não é blindado permite. Então, Mas só por aí tem essas duas Então, mas aí, vertentes, aí mora né? uma confusão. A parte do acidente, em parte, é verdade. Realmente, um carro, se você capotar um carro blindado, o socorrista não vai conseguir tirar você dali de dentro facilmente, né? Vai ter que vir uma equipe especializada para cortar aquela lataria para tirar. Mas nessa parte de atirar, mora uma confusão no seguinte sentido. Se você está seguro e consegue se evadir, você não precisa atirar necessariamente. Porque o tiro defensivo é um tiro de sobrevivência, não é tiro para matar. Se eu consigo sair sem precisar me expor ao problema jurídico de atirar, por que não? Entende? A gente não sai para trocar tiro. Então existe uma confusão, pô, eu não consigo atirar no cara. Cara, se você tá seguro, vai embora. Do que eles chamam o carro blindado? Célula de sobrevivência. Use isso. Entra no carro e vai embora. O problema é o seguinte, se for só uma abordagem no carro, na realidade, por exemplo, da maioria do Brasil, beleza, tirar o Rio de Janeiro, que os caras estão assaltando de chinelo, camisa do Flamengo e um fuzil, aí não vai parar, aí vai entrar. Mas no caso da realidade do resto do país, é super viável. Super Porque tem viável. essa também, né? A maioria das blindagens é aquele nível 3A do exército, Uhum. que não para tiro de fuzil, né? Não, E nem, acho que de 9mm para. para bonito. Para bonito. Tá. As armas curtas, para praticamente todas. Entendi. Não vai parar calibre maior de caça, 454 Casu, mas você não vai encontrar um vagabundo. É mais raro de encontrar. 9mm, 380, 40, 38, isso aí para com facilidade. Sim. Então esse lance de não poder atirar para fora, entendeu? Troca de tiro é outro erro conceitual. Troca de tiro é muito raro no ambiente civil. O que acontece é você se antecipar e atirar antes. A priori não tem uma troca. Pode acontecer? Claro que pode. Mas a maioria das trocas de tiro é entre policiais e criminosos. O civil, ele atira primeiro. Se ele tiver agido do jeito certo, se antecipado, entendeu? Uhum. Então assim, não posso atirar no cara. Isso é um baita erro. Né? Se você levar um tiro e fugir, sai muito mais barato para você em todos os sentidos. Você se expõe menos, você vai ter menos dor de cabeça, você não vai ter que responder por ter atirado, entende? Sim. O pessoal fala, mas tem que atirar em ladrão, mas na prática é assim que funciona. Eu estava esse fim de semana no Pará, no clube, posso falar do clube? Claro. No clube Range Master do meu amigo Flávio lá no Pará. Sim. E ele me chamou lá para falar justamente sobre legítima defesa. Essa parte legítima, quem vai decidir é o delegado, o promotor. Você chega a agir em legítima defesa. Infelizmente, não é a gente que define isso. Então, se você tiver uma oportunidade de sair da situação sem ter que fazer, para você é melhor. Se tiver que fazer, tem que fazer, acabou. A situação se impõe, você age nela. Mas existe esse erro. Trocar tiro, matar. A gente atira para sobreviver. Uhum. Precisou fazer, é para sobreviver. Se você cessar a ameaça, você sacou a sua arma, o cara fugiu, você cessou a ameaça. Se você correr atrás e atirar, você vai responder por homicídio. Simples assim. Não, eu concordo, discordo, não é esse o lance, é o que tá na lei, cara. Entende? Pra mim, o ladrão tem que se fuder, não tô nem aí, mas na lei, você não vai chegar lá e o prefeito vai te dar a chave da cidade, uma bonitona de biquíni vai te dar um beijo, você vai ser processado. Exato. Vai se ferrar. Então tem que ter isso em mente. Se existe uma maneira de você evitar, o confronto bom é o que você evita. Sim, com certeza. Entendeu? Eu fico pensando, até puxando esse gancho, né? Uhum. Legítima defesa. Uso dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Uhum. Beleza. Não posterior. Não posterior, ok. Tão pouco anterior, né? Vamos dizer assim. Por que eu falo? Pessoa, vi um barulho estranho em casa. Aí, vou lá, vamos supor, tem uma arma de fogo em casa. Uhum. Pego minha arma de fogo. Eu vou olhar lá no quintal. E eu vejo vagabundo lá atrás, no meu quintal. O cara tá armado,
e tá andando lá atrás. E aí, se eu dou um tiro nele, é legítima defesa ou não? Cara, isso no Brasil, infelizmente, não é uma receita de bolo. Em países como os Estados Unidos, em alguns estados, que lá é uma federação de fato, isso é regra. Se o cara tá dentro da sua casa, você pode atirar sem problema nenhum no que diz respeito a você ser preso, ser processado. Lógico, você vai ter que prestar um esclarecimento por aquilo que aconteceu, mas você não vai sofrer nenhum ônus nesse sentido. Não vai ter... Lá tem o real excludente de licitude. Aqui, você vai ter que provar que foi isso mesmo. Que é essa complicação toda, né? Nossa. Quer dizer, você tá vendo ali o cara armado. Você tem que apontar a arma pra ele e falar assim, saia daqui, caso contrário... Então, sabe o que irei lhe alvejar. Pô, mas o cara, a hora que você falou saia, o cara já começou a atirar em cima de você, né? O que acontece? Essa parte jurídica é uma dúvida de muitos alunos, né, que vêm fazer. E eu abro dizendo o seguinte, eu não quero criar uma trava na sua cabeça. Tem duas coisas que tem que estar pronta na sua cabeça. Se você saber da consequência jurídica e saber se você é capaz de fazer isso. Tem muita gente que fala com a maior simplicidade de atirar nos outros, não é essa moleza toda. Então o cara tem que ter isso dentro dele. Você é capaz de fazer? Você é capaz de atirar em outra pessoa? Se você respondeu sim e sim, ok, tem a sua arma. Porque se você hesitar, ele não vai. Ele nunca hesita. Eu fiz o curso do Charnesk de retenção e contra-retenção, né? Primeira coisa que ele fala no curso, nem sei se eu posso falar aqui, ele fala assim, cara, vocês estão aqui, né? E o curso é feito... eu ali era, acho que o mais bobão da turma. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu gosto dessa parte de defesa, só tenho meu CR e tal. Mas ali tinha gente da Romu, tinha gente da Polícia Civil, né? Toda a galera ali do BAEP, tinha gente de calibre grosso. Sim. E tinha gente da Guarda Municipal também. E aí ele vira e fala assim, você que tá na atividade policial, né? Você realmente tá disposto a matar uma pessoa? Você fala assim, caramba, né? Tá perguntando isso pro pessoal. Daí ele fala assim, por quê? Se você não estiver disposto, você pode ter certeza que numa situação como essa que eu vou mostrar pra vocês, você vai morrer. Sim, ele chama a atenção nessa fala pra hesitação. Eu fiquei, cara, eu fiquei pensando assim, de fato, né? A gente não põe isso na cabeça, né? A gente não quer isso, na verdade, né? Mas pode ser a diferença aí entre você... Isso tem que estar resolvido. Né? Morreu ou não. Exatamente, isso tem que estar resolvido. Porque o cara que tá lá no teu quintal, esse cara aí que você tá dizendo, pra ele tá totalmente pacificado. Se você mostrar resistência, ele vai atirar pra matar. Então, assim, você tá pronto pra... Igual eu falo, matar uma pessoa. Vamos fazer a semântica disso. Eu tô pronto pra atirar. Morrer é um subproduto. Se ele morrer, é problema dele. É o risco que ele assumiu ao entrar na minha casa. Eu vou atirar. Entende isso? Só atirar, ele não morrer e se render, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Eu vou ligar pra polícia, vou fazer todo o procedimento. Mas assim, o que fazer quando um cara desse... Cara, assim, eu não gosto de induzir ninguém a erro. Mas dentro da minha casa estão as coisas mais importantes da minha vida, que são meus filhos e minha mulher. E para defendê-los, se a lei, a justiça não impediu esse cara de estar ali, até ele chegar no meu portão e cair ali para dentro, a polícia, a justiça, o judiciário tinha que ter impedido. Uma vez que ele caiu ali, não sou eu que vou pensar em burocracia. Eu vou fazer o que precisar fazer para fazer ele sair dali ou ficar ali, depende do que ele tiver disposto. Então, assim, esse tipo de trava não pode existir. E, assim, e de vez em quando a gente tem que dar uma banana pro politicamente correto, que se dane, é isso mesmo. Pensar assim, você prefere ser morto ou preso, né? Exatamente. Quer dizer, eventualmente preso, que nem sabe, né? Numa situação dessa, realmente, de fato, as coisas acontecem em fração de segundos, né? Tinha um cara armado dentro do teu quintal. Exatamente. Esse é o fato, você tem que agir de acordo. Então, essas perguntas, você está pronto para responder juridicamente por isso? Se você tiver tudo certo, tudo bonitinho, for comprovado tudo, ainda assim você vai responder. Você está pronto para essa carga? Essa carga financeira, essa carga de estresse, você está pronto? Você está pacificado na sua cabeça? Sim. Você está preparado para atirar em alguém? Porque todo mundo fala que tá. Todo mundo fala. E se a gente for ver, a gente vive, não desacreditando da coragem de ninguém, mas você vê quantas pessoas já sabem o que é entrar numa briga de soco, por exemplo. Quantas pessoas? Há poucas. Todo mundo fala que sim, mas a gente sabe que é mentira. É mentira, ninguém anda se socando por aí, né? E as pessoas ainda se chocam quando estão expostas à violência.
Entende? As pessoas estão no meio, por exemplo, você anda numa multidão, você não tem medo de ser atacado. Tem gente que fala, não, anda atento o tempo. Mentira, anda nada. Você anda no mercadão municipal, vai lá comer um lanche de mortadela, você vai tranquilão. Se alguém te ataca, você tem que agir de acordo. As pessoas ainda se chocam, porque ninguém anda atacando os outros por aí. Entende? Sim. O cara que sai pra fazer, ele já tá com isso pronto na cabeça dele. Quem é a vítima disso, nem sempre tá. Se você mexe com um cachorro na rua, isso eu li num livro, chama On Combat, é um livro muito bom. Se você mexe com um cachorro na rua e ele te morde, o cachorro faz isso mesmo, você não se choca, pô, o cachorro me mordeu. Agora, quando uma pessoa parte pra cima de você, a sua mente racional pensa, pô, eu não fiz nada pro cara. Aí mora a hesitação. Então tem que ter uma linha muito bem delimitada nesse sentido. Ó, se alguém fizer isso, eu faço aquilo. Depois você vê o que era, o porquê, entende? Então assim, as pessoas ainda têm isso. Eu vejo uma exposição de uma coragem. Pô, a gente não, um ambiente muito cheio de testosterona, tiro, tal, não sei o quê. Todo mundo é macho alfa nisso aí. Só que o cara dentro de si, ele tem que ter na cabeça dele se ele é mesmo capaz de entrar numa situação de violência. É violência crua, de verdade, é pesado. É bom, ele pode falar o que ele quiser, mas para si mesmo essa pergunta tem que estar respondida. Exato, no mínimo, né? No mínimo. É que assim, nós não podemos treinar essas situações no ambiente real, né? Comparando com artes marciais. Né? Tem algumas artes marciais por aí, o pessoal faz o kata, o kati e tal, faz uma série de movimentos no ar e tal. Aí quando você fala, não, beleza, então vamos colocar esse cara aí contra o lutador de jiu-jitsu lá, que tem as duas orelhas estouradas, parece dois repolhos, né? Sim. De tanto que já levou esfregão e Muay Thai, que tem tudo na cara deformada, tanto soco. Bom, beleza, coloca, você vê que o cidadão do Kung Fu lá não dura. Exatamente. Kata serve como uma coisa legal, demonstrativa, né? Mas a luta efetiva é outra, né? Sim. E no tiro é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem muita confusão. A situação real de luta é uma coisa. Sim. Eu escrevi o meu Instagram é todo de textos. Eu só escrevo texto. E um texto que eu escrevi é o seguinte: a diferença entre lutar e brigar. Existe uma diferença enorme entre lutar e brigar. Você é lutador, você sabe, quando você tá lutando, você não odeia aquele cara que tá na sua frente. Às vezes é seu amigo, seu irmão, você vai lutar com ele, medir força. Não, é um jogo. É um jogo. Agora a briga é outra coisa. Entende? É um cara desconhecido que te enfrentou, que te botou numa situação que você precisa se defender. E às vezes o lutador tem muita noção física do que ele é capaz, e ele é muito capaz. Mas se ele não tiver essa agressividade dentro de si, na hora de uma briga, que não é uma luta, ele pode ter alguma dificuldade. E isso se aplica diretamente ao tiro. Né? Atirar em papel e tal, não sei o que, beleza. Mas você tem que ter na cabeça. Eu falo isso, o pessoal, pô, você não devia nem dizer, mas eu tenho que dizer. Eu faço tiro defensivo. Quando eu tenho um alvo na minha frente, tem alguém lá. Entende? Às vezes eu vejo o curso de tiro defensivo, todo mundo dando risada, aquela coisa leve. Não, cara. O clima não deve ser isso. Isso tem que ser levado a sério. Né? O que você vai enfrentar não vai ser nesse ambiente leve. Se vier a acontecer. E acontece pouco. Né? A gente tá seguro na multidão, 220 milhões de pessoas. Se a gente for fazer uma fórmula matemática, você vai ver que a possibilidade... raríssimas, né? Mas pode acontecer. A roleta, se nunca aconteceu com você, a estatística tá contra você. Uma hora vai acontecer. Aqui veio no podcast o Costa, que é dono de uma academia da Fubório. Costa, um abração aí pra você. E ele foi policial militar durante bastante tempo, né? E aí ele falava o seguinte, falou aqui no podcast, falou, cara, você sabe quem é realmente policial quando houve o primeiro tiro. Aí quem é polícia fica, quem não é, meu... Você conhece o cara a hora que a barata brava. A hora que a barata... Exatamente. Mas é isso mesmo. E, assim, essa é outra diferença entre policiais e civis. O policial, ele é exposto ao estresse, no mínimo. Ele não é exposto à violência, mas ao estresse ele é. A possibilidade de violência todo santo dia. O civil não. E isso deixa o civil displicente. Teve um caso de dois vigilantes que foram mortos, acho que no Ceará, né? E eu vi muito policial criticando. Pô, como é que os caras se deixaram pegar numa situação dessa? Mas se você for parar para ver a rotina, que o cachimbo entorta a boca mesmo. Os caras, eles não estão combatendo o crime como um policial. Ele é um controlador de acesso que está com uma arma de fogo.
Se ele não tiver a coisa de acreditar que realmente pode acontecer, ele é pego mesmo, displicente. Então você tem que estar sempre atento. Dá para ficar atento 100% do tempo? Não, é mentira. Quem fala que fica tá mentindo. Não dá, porque imagina como é que fica a sua cabeça. Né? Mas assim, tem momentos-chave que convém você estar atento. E isso não pode ser um sacrifício. Assim, ó, parei o carro no semáforo, eu vou ficar atento. Peraí. Minha mulher tá falando, pera um pouquinho. Aí eu tô atento, andou, você fica mais relaxado. Vou manobrar para entrar. Então tem momentos-chave que você tem que estar atento. Você não vai conseguir ficar em todos, mas nesses você tem que estar. Exato. E, na sua opinião, qual que seria a melhor arma de fogo para uso residencial? Porque tem uma certa divergência aí, né? É porque não tem resposta para isso, cara. Né? A priori, a melhor arma de fogo é aquela que você usa bem. Isso é uma das premissas, né, que eu adotei no Elemento Civil. Eu digo o seguinte, e eu copiei isso de um instrutor. Eu ensino você a se defender com a sua arma. Qualquer arma. Não tô nem aí que arma é. Se você tem uma pistola de última geração, show. Se você tem uma garrucha de 1 cano, calibre 320, você consegue comprar outra arma? Não. Então a gente vai tirar o melhor desempenho disso. Sim. Porque quem diz que arma tal não serve, eu falo, o que você sugere? Que a pessoa não reaja? Que a pessoa não revide, que ela seja vítima? Não existe. Então, assim, existe uma compleição física, a configuração da casa, o tipo de arma que o cara atira melhor. Tem gente que atira super bem de pistola, não atira nada de revólver, que acha o recuo de uma 12 muito forte. Então, a melhor arma é que você usa bem. Entende? Não tem coringa. Pessoal, tem gente que fala 12. A 12 é uma ótima arma. Uma excelente arma, tem muita energia, uma 12 de uma pump tem uma capacidade ótima, tem um poder intimidatório brutal, né? Ela é uma arma poliglota, né? Ela fala em qualquer lugar do mundo, aquele barulho dela, qualquer lugar do mundo. O primeiro tiro dela também já espanta todo mundo. Exato, né? Mas geralmente o cara não chega no ponto. Sai pulando o muro. É muito boa. É muito boa. Só que também tem a seguinte desvantagem, né? Ela é uma arma que não é um manuseio tão fácil e rápido, né? Você não vai estar com ela ali no seu criado mudo do lado, a não ser, bom, não sei, olha, tem cara que talvez esteja, né? Eu não posso dizer que não. Tem uns... Dá pra estar assim. Tudo, O que acontece é assim, se você vai ter uma arma só, o que eu sugiro é que seja uma arma que todas as pessoas da casa consigam usar. Não, interessante. Então, assim, eu vou ter uma arma só. Sua mulher consegue manobrar uma 12? Se você tem um filho maior e tal, ele consegue usar essa arma? A Nabila fez o exame de CR dela com 12, viu? Aí, ó, foi bem? Foi bem, passou, pronto, né? Põe na lista aí. Então, assim, tem que ser uma arma que todo mundo consiga usar, a não ser que cada um tenha a sua. Então, assim, eu não cravo isso. Eu faço uma triagem com o aluno, vejo qual ele se dá melhor com ela e vai. Apresento os prós e contras, né? A 12 é uma arma, mas é uma arma muito boa. Entendi. É uma arma muito boa. Legal. E assim, na sua opinião, quem tem CR ou quem tem a posse da arma deve andar armado dentro de casa? Sempre? Cara, ou só em alguns momentos? Ou quais momentos seriam esses? Eu acho que eu não recomendo andar armado no banho. Fora isso, velho. Quem ferruja? Só. Eu vou te falar, eu não saio de perto da minha arma. Ela nunca tá longe de mim. Nunca, nunca. Ela pode até não estar comigo na cintura, mas eu tô em casa, onde eu tô, ela tá perto de mim. O tempo todo. A arma lá no cofre, lá no guarda-roupa, dentro da caixinha, embaixo dos cobertores, isso não serve. Onde eu tô em casa, a minha arma tá comigo. Porque assim, o seu celular não tá com você o tempo todo? Claro. A arma é um pouquinho só maior. Entendeu? Você fazendo o uso seguro dela, de um jeito que quem tem criança em casa, você tem, eu também tenho criança em casa, sim, não consiga acessar, mas eu tenho medo de deixar, então fica com ela na cintura. Pô, mas incomoda, porra, meu. E aí? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Bruno, tenho criança dentro de casa. Eu devo ensinar para o meu filho que eu tenho essa arma e ele deve respeitar, ou não devo falar nada? O que você acha que seria melhor? Cara, eu sou sempre a favor de expor. Mostra para ele, diz o que é, para que serve, quais as limitações dele em relação àquilo, e o que eu digo é assim, ó, não ponha pano preto. A gente, porra, você lembra quando eu era criança? Cara, não dá pra esconder nada de mim. Se você fizesse uma parede e escondesse lá dentro, eu ia cavar e achar. Então, igual você fala assim, ó, tem doce, mas tá escondido. Porra, ele vai achar. Cara, fatal que ele vai achar. Se colocar dentro do pote de arroz, eles vão encontrar. E arma é uma coisa que desperta muita curiosidade. Sim. Muita. Então, eu falo pro meu filho, se você quiser ver,
Se você pedir 20 vezes, eu mostro pra você 20 vezes, mas você não toca nisso se não tiver comigo. Beleza? Beleza. Hoje, ó, ele nem liga. É trivial. Ele vê, nem olha, ele nem liga. Porque é uma questão de disciplina, de educar. Essa coisa de esconder, a pessoa não consegue nem defender a tese de esconder técnica. Porque se a arma estiver escondida, difícil acesso, cara, alguém pula o teu muro, você vai ter que ir lá, buscar, voltar. Não, eu né? tenho, mas eu deixo no meu cofre, é legal. Aí o cara pula na tua casa lá. Pera aí um pouquinho, pip. É, Não existe. Tem que estar com você. segundos, né? A arma tem que estar junto de você o tempo todo. Então tá, mas vamos supor, eu tenho um acervo ali, né? Dentro de casa, vamos supor. Qual que é a melhor forma de você guardar o seu acervo? Acervo é cofre. Cofre, né? Cofre forte. Cofre de qualidade. Não Sim. um armário de chapinha que o cara vai abrir com uma chave de fenda. Cofre pra valer. Um cofre bem forte, porque você nem sempre tá em casa. Então. O cara acessa a tua... Outra coisa. Convém chumbar o cofre, né? Tem cara que bota o cofre lá, o cara não dá pra abrir, ele bota nas costas e leva embora. E aí, quanto pesa um cofre? Carregado com tudo, pesa 100 quilos, 2 caras carregam. Entendeu? Sim. Então chumba o cofre na parede. Pô, a mulher vai brigar. A mulher briga por tudo. Chumba do mesmo jeito. A mulher enche o saco do mesmo jeito. Não, a minha não briga, não. Não briga. Legal, velho. A minha briga por tudo. Ó, eu comprei um cofre. Comprei um cofre grandão. Sim. E aí ele ocupou uma parte lá de casa que ela ficou... Era escondida e tudo, mas, pô, aqui eu usava pra isso. Aqui. Eu tive que trocar o cofre, mas tem o cofre. A minha pega no pé. Mas chumbado. Chumbadão na parede. O cara vai ter que demolir a casa pra tirar ele de lá. E não abre. Só se tiver um maçarico e tal, a pé de cabra, nem a pau. Então um cofre bom, tem que ter. Perfeito. E aquela questão do quarto do pânico, o que você acha? Você acha que isso daí é legal Cara, ter dentro de casa? Assim, se a pessoa pode ter, eu não... Assim, pra nossa realidade é meio difícil, né? Se você vai construir uma casa e consegue fazer isso, tudo é o que eu falo, tudo é válido. Tudo é válido. Mas eu acho que é uma coisa... Eu não conheço ninguém que tenha um quarto do pânico. Ou tem, não me contou. Realidade É tão Brasil seguro, realidade do Brasil. Mas se o cara consegue ter um quarto blindado para colocar todo mundo lá dentro e de lá pedir ajuda, beleza, mas eu não conheço ninguém que tenha. Certo. O cara pode até se esconder. Eu conheço gente que tem um lugar que ele consegue se esconder e nunca vão achar ele, de verdade. Você move uma estante, tem um cômodo, ele entra e fecha, vão revirar, mas não vão achar ele lá. Mas um quarto blindado, igual aquele filme Quarto do Pânico, né? É difícil. Ali custa uma fortuna. Então, tá. Mas é válido. é válido. Tá, agora, essa questão de ter um plano de estabelecido com a família. Ó, pessoal, sei lá, um plano de fuga. O que seria, na sua opinião? Como que seria isso? Cara, fugir é difícil, perceba. A minha casa, por exemplo, é impossível de fugir dela. Não dá pra fugir. Eu consigo defender a casa, manter ela, o cara não entra na casa. Agora eu não consigo fugir, porque fugir você tem que ter uma rota de saída. Uhum. E muitas vezes é mais perigoso você expor a sua família à fuga, porque você não sabe o que está lá fora, do que ficar e defender. Ficar e defender é mais simples. Imagina, você coloca toda a sua família num cômodo e defende a porta. Se você tiver com uma arma, entendeu? Você faz o que se chama de cone da morte. Ali, quem aparecer ali vai levar chumbo. É isso que eu ia perguntar, tá? Então, plano de fuga não. Então, esse plano de defesa, como Sim. que seria um plano de defesa ideal no caso de uma invasão domiciliar? Cara, ele tem que ser simples e tem que ser ensaiado. Simples assim, você não vai fazer um discurso no meio de um problema desse. Assim, então. Com a minha família, são 2 comandos. Fica ou vai. Só esses 2 comandos. Fica aqui. Vem comigo. Só. Não tem, faz o seguinte, você vai pegar isso, fazer aquilo. Não tem essa. Entendeu? Fica ou vai. Enquanto eu estiver de pé, eu seguro. Se eu cair, você segura. Simples. É isso. Adaptado à configuração da casa. Se a sua casa é enorme, você tem que fazer um plano baseado no tamanho da sua casa. Se a sua casa é menor, pequena, um cubículo, você tem que adaptar para isso. Perfeito. Minha casa tem 2 andares. Para passar para o andar de cima, tem que passar na frente do meu quarto e é uma escada. Se eu defender aquilo ali, não dá para subir. Não dá. Não tem outro acesso. Então, tranquilo. Perfeito. Né? Essa coisa de, eu vou descer, isso tem muito, cara. Eu vou fazer um curso aqui de tiro em ambiente confinado, porque se o ladrão entrar... Fazer uma incursão. Cara, nem a pau você vai fazer um negócio desse, cara. E você não sabe nem quantos caras Você não tem sabe ali no nada. caso, Você vai né? abrir mão da sua vantagem. Você tá num lugar incerto, não sabido, escuro, que os caras não sabem o que vão enfrentar. Você vai se jogar nos caras? É muito mais simples você ficar parado num lugar e defender uma posição do que você sair caçando dentro
do ambiente. Não existe isso. E é o que eu falei, eles não são viciados em adrenalina. Pode acontecer? Claro que pode, mas eles não estão ali para trocar tiro, para não sei o que. Cara, se você defender bem uma posição, eles não vão chegar até você, não vão chegar até a sua família. Agora, se você descer lá, a chance é grande. Sim. Então, eu vejo, não sei o que. Eu falei, cara, quem corre atrás do ladrão é cachorro. Você não vai correr. Se a tua cerca não segurou, se a tua alarme não segurou, e eles entraram, até porque existe toda uma sequência disso, né? Uhum. O cara, para entrar na minha casa, por exemplo, vai ter que fazer um montão de barulho. Dá tempo de eu tomar um banho e fazer a barba antes de ir lá segurar, entendeu? Sim. Então, é o que você falou no começo. O que você faz? Quais as camadas de segurança você cria para tua casa ser segura? Tem que ter dificuldade. Não precisa ser um cofre forte, um quarto do pânico. Mas tudo que gerar barulho, dificuldade pro cara entrar, vai te dar mais tempo. Com certeza. Entendi. E agora, a pessoa que não tem arma de fogo, André, no caso, o que você aconselharia a ela? Compra uma arma de fogo. Compra uma arma de fogo. Compra agora. Compra já uma arma de fogo. Compra antes que vire o ano. Compra antes que proíba, Não, assim, cara, é o que eu falei. Qual o problema de não ter uma arma de fogo? A sua defesa fica limitada. Sim. Chega um momento, se o cara conseguir vencer tudo que você impôs a ele e entrar na sua casa, não tem enfrentamento. Você vai ser literalmente abatido. E isso não tá fora de cogitação. Então, assim, muita gente se sente seguro. Não, mas eu moro em condomínio. Sim. Mas eu não sei o que. Cara, mas assim, essas coisas acontecem. Entraram, há um ano e pouco atrás, entraram no condomínio do Tamboré. Quem imaginaria? Não, coincidência ou não, foi porque a segurança não é mais armada lá, né? Tem essa dificuldade. Pois é. Questão Tem uma coisa, segurança, quando a gente fala segurança, é armado. Se o cara não tá armado, ele é um controlador de acesso, ele não é segurança, porque ele não consegue impedir ninguém de fazer nada. Se o cara quiser entrar, ele entra. Sim. Então, eu tenho segurança lá. Pô, o cara é armado? Não, então não é segurança, cara. Sem demérito nenhum ao profissional. Eu tô falando da capacidade que ele tem de repelir a agressão. Bandido não tem medo de farda. Ele não tem medo de cara feia, de braço cruzado. Tem medo de tiro. É isso que mete medo neles. É isso que pode impedir eles. E nem sempre eles têm esse medo todo. Então, se a pessoa não tem uma arma e não cogita ter, ela tem que ter em mente que a segurança dela tá limitada a tudo que ela impõe passivamente. Ativamente, cara, se o cara chegar dentro da casa dela, não tem muito o que fazer. É rezar. É complicado. Entendi. Então tá certo. André, você gostaria de deixar algum recado, fazer alguma consideração a mais aí a respeito da defesa residencial? Cara, seja realista. É isso. Busque ser realista. Busque saber se o que é passado, aquilo é validado. Né? Porque tem coisas que beiram o Hollywood, né? Que a gente vê por aí. Fala, mas de onde o cara tirou isso? Então, seja realista com o seu ambiente, com a sua capacidade, principalmente com a sua capacidade. Sim. Nessa hora, é você, a sua arma e o que você é capaz de fazer. Então, não adianta acreditar no conto do vigário. E tem muito conto do vigário por aí. Então, seja realista. É o que eu falei. Se você consegue, uma senhora de 70 anos também precisa conseguir. Ou ela não pode se defender. E tem senhorinha de 70, tive aluna. Sim. Senhorinha que mora sozinha e queria comprar uma arma. Show de bola, é isso mesmo. Porque no fim, é você sozinho com a tua arma, cara. E com a situação que foi imposta a você. E aí, por mais radical que seja, você tem que escolher. Né? Se você vai... uma coisa é morrer. Morrer todo mundo vai, isso não me assombra. O que eu não aceito é ser abatido, isso não, cara. Ser abatido, não. Vou segurar, eu vou tentar fazer tudo que tiver ao meu alcance para impedir que isso aconteça. Sem maluquice, sem acrobacia, sem nada disso. Então, o que eu digo, seja realista, acredite que pode acontecer. Não estou vendendo pânico, não é isso, mas pode. Todo mundo conhece alguém, às vezes próximo, às vezes a casa vizinha sua aconteceu. Então, é isso, seja realista, busque se defender, como você falou. Se a pessoa não tem uma arma, compra uma arma. Porque o pessoal tem essa ilusão também, eu moro em condomínio, né, tal. É claro que é melhor, não dá pra dizer que é a mesma coisa, é melhor, é mais difícil, mas também... É uma dificuldade a mais. Gera o meu pai mora em condomínio,
Meu pai mora em condomínio. Você vê, casa de ferreiro, espeta de pau. A casa não tem muro, é aberto como todo condomínio e às vezes deixar a porta da frente estrancada. Porra, não pode, não, mas aqui é condomínio. Mas não pode, cara. O cara entrar de qualquer maneira, ele empurra uma porta e tá dentro da tua casa. Isso pra mim é o maior pesadelo. Imagina, um bandido no meio da tua sala, ferrou, cara. Né? E aí foi só trancar a porta, só isso. Então, mora em condomínio, show. É mais difícil? Você tá protegido até pelo volume, né? Sim. É tanta casa, dependendo de onde a sua é no condomínio, pro cara chegar lá. Eles querem facilidade. Né? Por isso que a invasão do domicílio é tão perigosa, aterradora por causa disso. Na rua ele tem que ser rápido. Me dá o relógio, me dá o celular pra ele sair fora, porque se passar uma viatura, alguém vê. Agora dentro de casa ele tá incógnito. Você pode passar horas lá dentro com a tua família. Então assim, isso tem que ser impedido de todo jeito. Tem que fazer de tudo pra impedir. Você falou uma situação aí, né? Que é aquela em que a pessoa já foi rendida e a família tá rendida dentro Putz, cara. O que fazer nessa hora? Cara, qualquer Tem coisa alguma? que eu disser, você perdeu o fator surpresa, você perdeu o fator de reação, você tá na mão da sorte, não existe curso de sorte. Se tiver, eu vou fazer. Entende? O que você vai fazer? Tá rendido com a família toda ali. Se você conseguiu manter a sua arma, e é muito difícil você estar com a sua arma num momento desse. Se você tiver acesso a uma arma, você pode esperar uma janela de oportunidade e reagir. Do contrário, cara, você tá à mercê. Não tem jeito. Não tem. É melhor nessa hora manter a calma, Sempre. tentar fazer eles manterem a calma deles Isso, também. Né? Às vezes o assaltante aí tá mais nervoso que a gente. Claro. Eles também sentem medo, tem visão de túnel, tem tudo. É bilateral isso aí. Mas nessas horas, manter a calma e buscar uma oportunidade ou não. Porque, assim, se a situação se afunilar a ponto de não ter jeito, você tem, né? Vai para tudo ou nada. Sim. Mas você tem que se manter vivo para proteger a sua família. É muito complicado. Assim, não pode chegar nesse ponto. Não pode. Porque se chegar, não tem resposta. Duvido que alguém sente aqui e fale, não, se chegar nesse ponto, você faz o seguinte. Não tem. Porque a situação... O que acontece, Bruno? Não tem como apresentar uma situação, uma solução estática para uma situação que é dinâmica. E eu vejo esse erro. Inúmeras variáveis aí. Um monte, infinitas. E eu vejo um monte. Não, se acontecer isso, acontece aquilo. Eu vi um vídeo uma vez no instrutor, ele tinha um carro no stand lá, né, o ambiente, e ele descarregou um carregador no para-brisa do carro. Tirou. Aí falou, se você quer saber como se livrar disso, vem fazer o meu curso. Eu falei, porra, vou fazer o curso desse cara. Como é que você se livra disso? O único jeito que eu vejo é com um carro blindado. Tomar uma saraivada de tiro no para-brisa. Que comprar o curso eu já dou de graça a blindagem. Entendeu? Eu falei, cara, eu nem vou fazer o curso, eu pago o valor só pra você me falar o que dá pra fazer. Pô, não dá. Entende? Então, o pessoal banaliza muito isso. Tem muita virgem falando de sexo. O cara não sabe o que fazer, ele inventa um troço lá, como ele sabe que dificilmente alguém vai cair nessa situação, vai liso. E se o cara morrer, não volta para reclamar. Então é uma desonestidade danada, né? Então, como eu te falei, tem que ser realista. Tiro defensivo, procedimento defensivo que tem que vir muito antes do tiro é realidade. Não adianta se iludir. Se iludir, vai rodar. É um conjunto de coisas. Né? Tá certo. André, eu gostaria de agradecer demais, agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo você ter vindo aqui. Valeu. Viu? Obrigado. Obrigadão, cara. Legal demais aí, as considerações aí, tudo que a gente conversou hoje. Pô, valeu. Gostei muito também. Top. Galera, valeu aí por terem nos assistido até agora. Gostaria de agradecer aí da Play, ao Juninho, tamo junto, ao Giovanni. E, gente, eu acho que esse é o último episódio do ano, né, de 2022. A gente começou esse projeto aqui do Pai Ideia agora, nesse segundo semestre, né, caí meio que de paraquedas. Foi uma coisa que a gente tava, assim, né, ali pensando, imaginando, e aí surgiu a oportunidade do Dr. Paulo vir aí, Dr. Paulo Bilinski, que foi o primeiro, né? Então eu agradeço a oportunidade aí para ele, né, por ter começado aqui com a gente, como também eu agradeço a todos os que vieram aqui, todos vocês foram muito especiais aí, André, o Caritá, que tá aqui também do nosso lado, o Sandoval, a Rosane Abreu, o Costa, enfim, gente, todos vocês aqui, eu não vou falar todos, né, porque eu sou capaz de esquecer algum, né, e Jabá, enfim, Gustavo,
o Adib, os padres Jefferson e o padre Cássio, o padre Fernando, o Felipe Metitier, né? Então a gente está ainda aí no começo. Espero que ano que vem venham muitas pessoas aí, né? Gente aí para estar assim somando com cultura, né? E com todos os temas que a gente tem visto aí. E é isso aí, valeu, galera. Obrigado mesmo, né? Até a próxima. Um abração. Valeu. Fui.